Por que a perseguição movida contra o padre Júlio Lancelotti? Essa não é uma pergunta retórica, ela tem uma resposta. Mas para entendermos essa resposta, talvez fosse interessante refazer a pergunta com outras personagens. Por que a perseguição movida no passado contra Dom Helder Câmara? Ou contra Dom Pedro Casaldáliga? Ou então contra o mártir Santo Oscar Romero, bispo de El Salvador? Ou por que a perseguição hoje movida por católicos contra o Papa Francisco? Todas essas pessoas, em última análise, o que elas fizeram e fazem? Retiram as consequências concretas do Evangelho e as vivem, as colocam em prática. O centro da vida dessas pessoas é a prática do seguimento de Jesus. Isso incomoda profundamente dois grupos, os poderosos e os religiosos. E normalmente dois grupos extremamente unidos. Jesus foi considerado subversivo pelos seus. Recordemos que, diante do sumo sacerdote, foi condenado por blasfêmia. Não foram os ateus que mataram Jesus, foram os religiosos que o condenaram. Ora, se nós abrirmos o Evangelho de Marcos, lá no finalzinho do capítulo 3, herodianos e fariseus que se odiavam já estavam tramando como matá-lo. Por aquilo que ele falava, por aquilo que ele dizia, pelo modo de ensinar e de revelar Deus que ele nos trouxe. Fariseus, recordemos, eram homens profundamente religiosos, de prática religiosa diária, estrita, mas sem boa nova, não aceitavam boa nova. Aqueles que perseguem o padre Júlio Lancelotti também, em geral, são homens profundamente religiosos, mas sem evangelho. O coração da religião dessas pessoas é a idolatria de si mesmo. Após a lógica da encarnação recebida pelo Evangelho de Jesus, quando Deus se faz homem e assume a condição humana na sua totalidade, a humanidade é o lugar do encontro com Deus. E Jesus nos ensina como devemos ser humanos. Em última análise, o ódio dessas pessoas pelo Padre Júlio é porque ele é aquilo que eles não conseguem ser, profundamente humano.